Nobre senador Elmano Ferrer, do nosso querido estado do Piauí, com a palavra, do PTB do Piauí. Meu nobre presidente, senador Hélio José, senhoras e senhores senadores, o governo federal anunciou recentemente a retomada de 1.600 obras paralisadas. Estas obras foram interrompidas pelos mais diversos motivos, mas podemos dizer, de modo geral, isso ocorreu em decorrência da crise econômica que enfraqueceu a capacidade de investimento público e privado em nosso país. As obras em questão são todas de pequeno porte, muitas delas em cidades interioranas, mas de suma importância para as comunidades locais envolvidas. São escolas, creches, praças, pequenos centros esportivos, obras de saneamento, construção de cisternas, adutoras e pequenas barragens, para ficarmos em alguns poucos exemplos. No meu Piauí, o meu Piauí será diretamente beneficiado, não apenas a capital Teresina, mas também outros 34 municípios do estado. Serão retomadas 48 obras, em um investimento total de mais de 100 milhões de reais. Nessas localidades, uma obra de alcance social, por mais simples que seja, faz uma diferença enorme para a população que frequentemente não dispõe sequer de água tratada nem coleta de esgoto. O impacto na economia dessas cidades é imediato. Com a melhoria da qualidade de vida, as pessoas adoecem menos e pressionam menos o sistema público de saúde. Com mais educação, os moradores conseguem melhores empregos, incrementam suas rendas familiares e interrompem a lógica do êxodo que sempre ditou os movimentos populacionais ao longo da história do Brasil, dos pequenos municípios rumo às grandes cidades. Estas ações também beneficiam, ainda que indiretamente, os grandes centros urbanos, com a diminuição dos bolsões de pobreza em suas periferias. O novo ciclo virtuoso é bom para todos, impacta positivamente o Brasil inteiro. O governo estima que gastará cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais, meu nobre senador Hélio José. Um louvável esforço, dado a dramática situação econômica que o país atravessa. Mas é importante alegar e alertar que o esforço não pode se restringir às pequenas obras. Empreendimentos de grande vulto, iniciadas em administrações anteriores, como são fundamentais para a economia do Brasil, e especialmente para o Nordeste. Exemplificamos. A transposição do Rio São Francisco é um exemplo típico, uma obra essencial, já em estado avançado, com cerca de 90% de avanço físico. A situação crítica vivida pelos brasileiros do sertão nordestino é impositiva para que esta importante obra continue sendo objeto de prioridade e atenção por parte do governo federal. Senhor presidente Hélio José, senhoras e senhores senadores, o drama da seca merece destaque e, por essa razão, peço licença para abrir um parêntese sobre assunto de grande interesse para o povo piauiense, o meu querido estado do Piauí. Mesmo assentado sobre um verdadeiro mar de água doce subterrânea, trata-se do aquífero Cabeça, tem assistido aos seus filhos morrerem de sede ao longo de sua história. Por isso, iniciei um conjunto de ações e articulações que possibilitam a implantação da Adutora do Sertão,
uma obra definitiva de alcance social inestimável que acabará com a sede no semiárido piauiense, levando água de excepcional qualidade para mais de 600 mil habitantes em 51 cidades do estado, especificamente na região semiárida, livrando o Piauí das ações paliativas de carros-pipa. Meu nobre presidente Hélio José, é imprescindível também a retomada das obras da ferrovia transnordestina. Se estivesse concluída, teríamos hoje um magnífico corredor de escoamento da produção agrícola, com a interligação da cidade de Eliseu Martins aos portos do Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. Lamentavelmente, a Transnordestina tem se arrastado ao longo dos últimos 10 anos, entre períodos de paralisação, de retomadas e execução em ritmo lento, sem expectativa de uma retomada vigorosa e permanente. Isso tem prejudicado sobremaneira o desenvolvimento social e econômico planejado para a região Nordeste como um todo. Obras desse porte, senhor presidente, quando paralisada, arrasa a economia de municípios inteiros. Tomemos como exemplo o município de Salgueiro, em Pernambuco, que chegou a ser o maior polo gerador de emprego do Brasil no biênio 2010-2011 e hoje vive em situação de crise, de desemprego e de falta de geração de renda. Os postos de trabalho sumiram, não apenas em setores diretamente ligados à ferrovia, mas também em ramos econômicos estimulados pela chegada de trabalhadores de outras cidades. Muitos comerciantes e empresários investiram em hotéis, em restaurantes, lojas e na construção de imóveis, apostando em um aquecimento da economia local que, para sua frustração, não vingou. E os prejuízos econômicos, senhor presidente, e financeiros também, do país são absurdos. Os números falam por si só. A Transnordestina, iniciada em 2006, tinha conclusão prevista para o ano de 2010. E um orçamento de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Hoje, a previsão mais otimista é que a sua conclusão ocorrerá somente no final de 2018 e o seu custo saltou de 4,5 bilhões para 11 bilhões de reais. Senhor presidente, para complementar o triste quadro do cemitério de obras inacabadas que temos no Brasil afora, temos também que destacar que este cenário não se restringe às obras de responsabilidade do governo federal. Este é um problema que se replica por todos os estados da federação, em outras obras de custeios pelos próprios estados e pelos municípios. No meu Piauí, senhor presidente, podemos listar dezenas de obras que se encontram paralisadas, por razões diversas, como falta de recursos, má execução, má gestão dos recursos disponíveis e projetos inadequados. São, por exemplo, obras de esgotamento sanitários e abastecimento de água em cidades de norte a sul do estado, como Teresina, a capital, a cidade de Floriano, Parnaíba, Amarante, Oeiras, Luzilândia, entre várias outras. Senador, Excelência, me permita interromper só um instantinho. Nós gostaríamos de cumprimentar aqui a instituição de ensino, Colégio Estadual de Itacajá, lá no estado do Tocantins, presente aqui. São 50 visitantes. Sejam muito bem-vindos, viu? Essa casa se orgulha de recebê-los. Nosso nobre estado do Tocantins, Itacajá, se eu não me engano, fica próximo do rio Araguaia. Não é isso, pessoal? Não? Ah, ok. A minha esposa é de Tocantina.
ao lado do rio Tocantins, ali do outro lado de Miracema do Norte, né? Sejam bem-vindos vocês todos aqui, tá bom? Nobre presidente, nobre orador, senador Eumano Ferrer, com a palavra. Senhor presidente, mesma situação de diversas obras, como pavimentação e recuperação de rodovias estaduais, sem falar nos hospitais, escolas, obras de mobilidade urbana que vivem em situação similar, ou seja, obras paralisadas. A oportuna atitude do governo federal de retomar nos próximos meses estas 1.600 obras paralisadas deve servir de exemplo para os demais entes da federação, com planejamento e organização, mesmo frente às dificuldades financeiras de investir em ações de infraestrutura indispensáveis para o desenvolvimento social e para a retomada do crescimento econômico da nação. Senhor presidente, na condição de parlamentar, sei que o Senado Federal pode continuar com o debate acerca das obras públicas, não apenas aqui nesta tribuna. Em especial, gostaria de ressaltar, senhor presidente, que no dia 8 de novembro último foi instalada a comissão especial que fará um levantamento das obras federais paralisadas e identificará as causas da paralisação, além de propor leis para evitar novas ocorrências. Como Vossa Excelência também faz parte desta comissão e sei que dará uma contribuição muito grande como engenheiro civil experiente, identificado com problemas desta natureza. Eu também, senhor presidente, faço parte dessa comissão com mais 8 senadores, incluído Vossa Excelência, sob a presidência do senador Ataídes Oliveira, a relatoria do senador Wilder Moraes, do Estado de Goiás, que assumirão a responsabilidade de marcar a posição do Senado Federal frente a este tema de tamanha gravidade. Esta Casa, senhor presidente, no meu entendimento e creio de Vossa Excelência também, dará essencial contribuição para nortear as políticas públicas relativas a este tema. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento que tínhamos que fazer na manhã de hoje.